pessoal, tudo bem com vocês? Catedral Cast começando agora. Nós estamos aqui hoje para mais um bate-papo, uma conversa. Sou o pastor Augusto Menino, mais conhecido como Guto, e você já certamente notou, que não é a Tati que está aqui nesse papel de host. Ela continua aqui conosco, no nosso podcast, mas o que vai acontecer agora é que nós vamos revezar um pouco mais, Então daqui a alguns episódios ela estará de volta, o pastor Evander estará por aqui também, e a gente continua nesse processo daquilo que o Senhor nos deu aqui, desse bate-papo, dessa conversa, para a glória de Deus e para vivermos aquilo que o Senhor designou para nós, tá bom? É um prazer receber você aqui, é um prazer ter você aqui conosco. Quero te pedir, se você puder, por favor, curte aí esse bate-papo. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, Catedral Metodista Oficial, quero convidar você a fazer isso, quero convidar você a percorrer o nosso canal, ver os outros episódios dos nossos podcasts. Sempre tem ali um conteúdo muito especial para a sua vida, que certamente vai abençoar a sua vida. Compartilha com mais alguém, tudo que você tem recebido a partir desse canal. Certamente mais alguém também será muito abençoado por esse conteúdo. Hoje nós estamos aqui com uma convidada especial que já esteve aqui conosco, a Alessandra. Alessandra é nossa parceira, amiga, psicóloga, e já esteve aqui no Catedral Cast em algum momento conversando com a gente, com a Tati. Foi muito especial aquele dia, e hoje ela está aqui de volta para batermos um papo sobre algo que nós consideramos muito pertinente e muito presente na vida, Mas, Alessandra, dá as boas-vindas aí para o pessoal. Olá, gente, tudo bem? Espero que vocês sejam bem. Espero que a gente tenha oportunidade para poder compartilhar um assunto que eu acredito que vai ser bastante útil para vocês, que de fato possa assim, agregar a vida de vocês, possa ajudar de repente a fazer algumas reflexões que podem ser importantes para vocês caminharem, como o pastor estava falando há pouco. De repente você assistindo, entendendo que vai ser útil para alguém, compartilha com essa pessoa, porque a gente pode abençoar as pessoas, através daquilo que a gente está aprendendo, através daquilo que a gente está entendendo. Então, espero que seja assim, bastante útil para todos, aquilo que a gente vai estar conversando hoje. Amém. Então, nós começamos com uma pergunta. Alessandra, todo mundo vai vencer? Que rolo é esse, Vamos desenrolar esse rolo aí. Responde aí para mim, você que está nos ouvindo agora, quem sabe nos assistindo, todo mundo vai vencer? Todo mundo vai vencer. Se você quiser, coloca aqui nos comentários alguma coisa sobre esse tema. Vamos falar sobre essa ideia que está muitas vezes na sociedade de que todo mundo vai vencer, O que você acha aí? Eu acho que também é importante fazer aqui uma ressalva. Se você tem algum tema, algum tema para nos sugerir, coloca aqui nos comentários. A gente vai colher com carinho, vai estudar sobre isso e vai trazer um conteúdo para você também. Mas vamos lá. Alessandra, todo mundo vai vencer? Responde aí para mim essa pergunta. Olha, eu te falar de coração, eu queria ler primeiro as respostas que as pessoas vão mandar no chat antes de falar, que ia ser bastante interessante, Eu acho que vale a pena a gente primeiro pensar, acerca da perspectiva de vitória. O que as pessoas consideram vencer? Qual é a ideia que as pessoas fazem que seja vencer? Porque me parece que está acontecendo uma certa confusão entre vencer e ter sucesso. Entende? Então, assim, todo mundo vai vencer? Depende. Todo mundo poderia vencer? É algo que a gente já pode refletir. Agora, vai, invariavelmente, em todo momento, em todo tempo, a gente poderia dizer que não. Não em todo tempo, não em todo momento. Agora, dependendo da perspectiva através da qual a pessoa observa essa questão da vitória, ela pode se sentir uma fracassada sem que de fato ela seja. Ela tá conseguindo cumprir algo que ela precisa cumprir, e ela está se sentindo desconfortável porque, de repente, não está dentro daquilo que a sociedade prega como sendo vencer nos dias atuais. Ela não tem o salário
que é atribuída a um vencedor. Ela não mora na casa, né, que dizem que o vencedor moraria. Ela não tem um carro que um vencedor, ou um potencial vencedor teria. Ela não tem status social que um determinado vencedor teria. Então, ela deduz. Então, eu não venci. Eu não dei certo. Entende? E será que isso é verdade? Que eu acredito de verdade que não. Eu acho que é um grande equívoco. Essa pessoa que, de repente, não preenche todos esses requisitos estabelecidos por sabe-se lá quem, entende? Se sinta uma derrotada. Eu acho que, de repente, ela pode, sim, entender e repensar o seu papel, o seu lugar de uma forma diferente. Agora, se a gente estiver pensando na perspectiva de pódio, primeiro, segundo e terceiro lugar, imagina só, um concurso público onde 5.000 pessoas entram, né? Concorrendo a 10 vagas. Todo mundo vai vencer? Não tem como. Nessa perspectiva. Eu só tenho 10 vagas, entende? Eu só tenho 10 vagas. Então, das 5.000, né, 4.990 vão ficar de fora. Ou numa lista de espera. Ou numa lista de espera. E mesmo sendo uma lista de espera, né, o candidato de número 5.000 lá atrás... Esse aí, tadinho. Né, dificilmente ele vai ser chamado. Mas como é que ele lida com isso? Eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa, de repente, trabalhar. Né? Como é que as pessoas lidam com o fato de não terem chegado lá no pódio, não terem estado entre os 10, né, que passaram em primeiro lugar no concurso? Como é que elas lidam com o fato de serem o último colocado? Estarem de fora, não estarem no pódio. Então, você entende que existem algumas perspectivas para a gente poder responder essa pergunta? Sim. E você acha que a sociedade hoje, ela estabelece alguns padrões que dizem quem venceu e quem não venceu? Com certeza. Eu tenho certeza. Tenho certeza. Isso é preocupante, né? Porque eu percebo que, tipo assim, existe um salário padrão de vencedor, e um salário padrão que eu acho que não é muito fácil da maioria da população brasileira conseguir alcançar, entendeu? E as pessoas ficam perseguindo aquele salário padrão para poder se sentir vencedor, entende? Existe uma casa padrão, uma família padrão. Às vezes as pessoas mentem em rede social, né? Casais mentem em rede social porque existe casamento de vencedor, né? Um casamento que foge até um pouco da realidade. E quem tem casamento de verdade sabe como é que é. Casamento de verdade, né, às vezes não é o casamento padrão do casamento dos vencedores que a sociedade apresenta. Só que esses padrões, pastor Guto, eu acho que são muito massacrantes. Entende? São massacrantes. E fazem com que as pessoas entrem num sofrimento perseguindo esse lugar de vencedor, sem olhar o quanto ela tem vencido até o momento que ela está. Entende? Mas eu tenho certeza que isso é estabelecido, sim. Você chegou a comentar em algum momento na sua fala sobre a questão da maratona. Tem uma perspectiva ali, quer dizer, vencer para alguém que, por exemplo, está enfrentando alguma debilidade na sua saúde, alguma situação emocional e está no processo de recuperação, e faz uma maratona, para essa pessoa terminar a maratona, seja em qualquer lugar que for, foi uma vitória. Não é? Então, tudo bem que ela não vai ser, muitas vezes, lembrada pelas pessoas ou pela sociedade, não vai ter o pódio, não vai ter nem sequer, muitas vezes, um reconhecimento ou seu nome escrito lá como alguém que venceu. Mas a perspectiva pessoal, de vida, de como eu me enxergo, de como eu me vejo, para além desses padrões que são estabelecidos, é importante, não é? Incrivelmente importante. E voltando, né, por exemplo, desse corredor da maratona. Vamos pensar. Em primeiro lugar, ele conseguiu vencer a dificuldade que ele tem. Olha só, ele conseguiu vencer. Se ele venceu a dificuldade que ele tem, logo, ele é um vencedor, concorda? Sim. Ele conseguiu. Mas ele, sei lá, ele foi 1.000º. Gente, ele venceu. Estava lá com uma dificuldade. Ele foi mancando, entende? Então, ele conseguiu vencer. Então, isso eu realmente preciso considerar. A outra consideração é a seguinte: eu preciso estar no pódio o tempo todo, entende? Se eu não for lembrada, não vale. Só vale se meu nome for mencionado, entende? Se ninguém mencionar o meu nome, o meu esforço, ele não valeu a pena, não te parece perigoso isso?
a gente de repente tem essa construção social onde se o meu nome não ficar registrado, não vale a pena. Se não for mencionado, não valeu a pena. Se eu não estiver entre os primeiros colocados, não valeu a pena. A pessoa venceu a dificuldade, então já é uma vencedora. Entende? Nesse caso, ela já é vencedora. Melhor que aquele que decidiu nem participar. E de repente nem tinha tantas dificuldades assim. Em outro lugar, será que eu preciso o tempo todo estar sendo mencionada? Será que eu preciso o tempo todo estar sendo citada? Que necessidade é essa? Entende? Isso demonstra o quê? Que eu estou vencendo? Será que não é muito mais uma necessidade de validação? Entende? O que significa isso estar sendo mencionado? Sim. Tem um filósofo chamado Phil Han, que ele escreveu o livro Sociedade do Cansaço. Você certamente deve conhecer. E ele fala que está por trás dessa sociedade do cansaço, que ele denomina como os tempos que nós vivemos hoje, é justamente essa necessidade em que essa sociedade nos cobra de estar sempre produzindo alguma coisa, estar sempre realizando, fazendo e vencendo, sabe? Sempre estar lá nos tops, nas primeiras posições, né? Até é citado o discurso do ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, né? Sim, nós podemos, né? Nós podemos, o célebre discurso dele, né? Nós podemos. Será que nós podemos mesmo? Será que nós podemos tudo? É uma questão que talvez é uma pergunta que nós precisamos nos fazer. Se nós formos para a palavra, o apóstolo Paulo, ele diz assim, tudo posso. Aí o pessoal muitas vezes pega, né? Tudo posso. Então, nós podemos tudo posso. Mas ele completa, né? Aquele que me fortalece. É impressionante a perspectiva de Paulo, essa perspectiva da maratona, por exemplo, ele fala sobre isso, de que se não fosse o Senhor, se não for pelo Senhor, se não é o Senhor renovando, se não é o Senhor me nutrindo, não, nós não podemos. Nós podemos naquele que nos fortalece. Essa ideia que está muito presente na sociedade de hoje, eu quero ouvir o que você pensa disso, essa ideia de que eu posso, eu consigo, eu vou vencer, eu sou o cara ou a cara. eu sou demais, eu chego lá se eu acreditar. O que você acha disso? Aí eu vou voltar para o apóstolo Paulo, tá? Assim, parafraseando. Quando ele fala do que ele fala que ele pode, ele consegue ter e ele consegue não ter. Ele consegue viver confortavelmente, mas ele também consegue viver... Nesse contexto ele fala isso, né? Desconfortavelmente. Fala sobre isso. Entende? Então, assim, quando a gente fala de vencer, a gente está pensando só, né? Pensando no contexto social. Sim. Aquilo que é pregado e aquilo que é muito difundido. Entende? Que a vitória está só no ter. Mas o apóstolo Paulo fala, olha, eu tudo posso naquele que me fortalece. Inclusive não ter. Eu sei ter água, entende? Mas eu também consigo ficar aqui uma hora sem água. Entende? Eu consigo ter um carro do ano, eu posso ter um carro do ano, mas eu também posso perfeitamente andar a pé. Eu posso perfeitamente essa ideia de conviver com essas realidades, né? Essa ideia de que em algum momento eu posso ter, mas eu também posso não ter. Posso não ter. Né? Eu posso e tudo bem, em relação a isso, não quer dizer que eu não vou correr atrás, não quer dizer que eu não vou me esforçar, não quer dizer que eu não vou trabalhar, não vou me capacitar, quem sabe para ter, mas não como algo que de alguma forma vai ser a solução para a minha vida, vai ser a resposta para a minha vida, para a minha história de vida, se eu tiver, por exemplo, o carro do ano. Né? Vai responder tudo o que eu preciso. Sim, eu não fico presa àquela condição, entende? Eu não fico presa àquela condição. Eu entendo que eu posso continuar sendo vencedora quando eu não tenho carro do ano e quando eu consigo vir trabalhar a pé, entende? Eu não deixo de vir trabalhar. Eu saio mais cedo, acordo mais cedo, eu venho andando
E eu não vou me sentir uma fracassada por isso, entende? Eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Eu sei vir de carro, mas eu também sei vir a pé. Eu sei o melhor caminho, entende? E quando eu terminar, se eu não tiver dinheiro para pagar um transporte, se eu não tiver como condução, eu volto andando também. Então, assim, porque olha-se sempre o lado do eu sei comer bem, eu sei viver bem, eu vou chegar lá, eu vou ter um melhor salário, mas a gente precisa também começar a preparar, eu não sei em que momento, sabe? Não sei o que aconteceu socialmente, que as pessoas foram ficando despreparadas para poder lidar com desabores, com fracassos, com falhas. Elas, é como se as pessoas o tempo todo estivessem perseguindo tanto esse sucesso, esse dar certo, que ela simplesmente não sabe o que fazer se por acaso as coisas não acontecem de acordo com aquilo que ela estava esperando. Essas pessoas ficam perdidas, entende? E aí elas começam a correr atrás de palestras. Tem muita gente, né, que fala que você vai vencer, e ela faz bem para ela ficar ouvindo tanto, né? Você vai vencer e você vai ficar rico, e você vai chegar no 1º milhão, entende? Eu ainda não consegui chegar no 1º milhão. Eu ia perguntar, você já chegou no 1º milhão? Eu ainda não! Você não conseguiu chegar no 1º milhão? Olha... Tá perto disso, né? Tá perto, né? Gente, e eu fico ouvindo as pessoas falarem, não, porque eu vou chegar no 1º milhão, e me apresento o programa, o plano, como se fosse a coisa mais fácil do mundo. Eu falo, gente, será que eu sou tão burra assim? Qual é o meu problema? Entendeu? Eu já, muitas vezes. Questionando, eu falo, o que eu estou fazendo de errado? Eu sou muito ruim. Eu não consegui chegar. E a pessoa fala, chegar no 1º milhão até os 25 anos. Eu falei, Jesus! Misericórdia. Não era esse o plano que eu esperava. Entende? Não, porque ele apresentou e ele falou que é assim, e se eu fizer isso vai dar certo. Eu torço por você. Entende? Por na torcida, porque no meu caso não rolou. Não rolou. Muito legal esse bate-papo, eu acho que está sendo muito pertinente. Se você está gostando, se você tem alguma pergunta, escreva aqui nos comentários. É um programa que é gravado e, obviamente, depois nós vamos visitar isso e queremos te dar um retorno, um feedback sobre isso. Mas se você está fazendo sentido para você esse bate-papo, se tem alguma dúvida, se tem alguma sugestão, escreve aqui no comentário, tá bom? Bom, continuando, Alessandra, tá bom o bate-papo, hein? Tá bom. É engraçado, né? Tá bom. Engraçado. Joia. Não cheguei no 1 milhão ainda. Gente, eu só tô pensando nisso agora. O que eu vou fazer? Pra que eu fui tocar Vou terminar esse podcast logo para correr atrás. Né? Agora, pensando um pouco nessa ideia de... Porque hoje a sociedade ela vende a felicidade como um bem de consumo. Algo que você compra, algo que você consome. É um curso que você faz para ser feliz. Sei lá, algo que você conquista para ser feliz. É o tal da família perfeita, do milhão, da questão do carro, do bem material, enfim. Por trás disso, há um conceito muito grande, e nós precisamos pensar nisso, sobre essa positividade, que nós vamos chamar aqui também de positividade tóxica, que gera adoecimento. E aqui, de cara, eu acho que eu quero deixar muito bem frisado que há uma diferença aí dessa positividade tóxica e do ser positivo, da atitude positiva, que nós sabemos que é necessária em muitos momentos, né? A atitude positiva, ela é muito necessária. Então, nós não estamos aqui trabalhando a ideia e o conceito de que não é necessário ser positivo, mas há um extremo nessa história que adoece, que é essa positividade tóxica. Eu estava percorrendo a rede social essa semana e me deparei com um post, esses posts assim, motivacionais, que tem bastante, e aí ele estava lá, 7 atitudes para você fazer assim que você acordar. Aí eu, opa, deixa eu ver se eu estou dentro.
Aí comecei a percorrer ali o carrossel ali das atitudes. Tô curiosa, tá? Eu não vou lembrar aqui das... 7 já é um número, tipo assim, assim que você acordar já é um número considerável, né? Mas uma das atitudes é: chegue no espelho, olhe para o espelho e diga para você mesmo: eu vou vencer, eu sou um vencedor. Aquilo me chamou a atenção, porque parece um post despretensioso, mas não é. Nós sabemos como isso mexe com as pessoas. Porque isso não é só um post. Isso faz parte de uma rede que mexe com a nossa vida, com o nosso cérebro, porque o tempo todo nós estamos consumindo informações nesse nível. O tempo todo. Você olha os comerciais de televisão, você olha a própria rede social, o tempo todo nós consumimos esse tipo de informação. E o nosso cérebro, obviamente, ele vai absorver tudo isso que nós olhamos, nós consumimos e absorvemos por meio dos sentidos. Como é que você vê isso? Porque você é uma profissional dessa área de saúde mental, você atende as pessoas, todos os dias você atende pessoas, muitas delas em sofrimento, muitas delas vivenciando uma realidade muito desafiadora e muito difícil. E eu fico imaginando, por exemplo, uma pessoa que está lutando contra pensamentos disfuncionais, destrutivos, realidades difíceis na sua vida, que são muito desafiadoras mesmo. Muitas vezes o luto, a perda. Muitas vezes é uma pessoa crente, confia em Deus, é fiel a Jesus. Mas chega diante de um post como esse, sabe? E que ele é extremamente tendencioso, porque ele fala de uma realidade, muitas vezes que é uma realidade muito, mas muito distante para esse tipo de pessoa naquele momento. Qual o tipo de abalo que isso pode provocar? Não só nela, como também em outras pessoas que estão por aí, vivendo as suas vidas normais e que estão lutando no dia a dia. Então, a solução é chegar na frente do espelho e dizer que você é bom e que você vai vencer? Olha, isso é uma coisa que me preocupa absurdamente e é algo que eu até gostaria de fazer um apelo às pessoas. Abandonem as fórmulas prontas, entende? A nossa vida não é como uma cozinha onde você vai pegar uma receita de bolo e a mesma receita que eu fizer na minha casa, se você fizer na sua, o resultado vai ser o mesmo, entende? A vida não é assim, tá? Definitivamente não é assim. Pode ser, eu não coloco a minha mão no fogo, que a pessoa que de repente tenha feito essa postagem tenha feito isso e na vida daquela pessoa tenha funcionado. Pode ser, tá? Agora, isso não quer dizer que a título de fórmula vai funcionar na vida de todo mundo. Só que alguém que esteja fragilizado, alguém que esteja perseguindo esse sucesso, perseguindo essa vitória imposta de acordo com a sociedade, ela está tão frágil que ela está querendo uma fórmula para poder conseguir alcançar o que ela quer. Quando a pessoa diz, olha, se você fizer isso vai dar certo, ela vai fazer isso. E ela vai esperar que dê certo. Quando não dá, que é o que acontece em grande parte das vezes, essa pessoa, mais uma vez, ela precisaria lidar com isso, entende? E, infelizmente, grande parte das vezes ela não lida. Ela vai atrás de outra forma. Entende? Sim. Ou ela vai tentar de novo. Não, eu preciso repetir por mais tempo. E ela vai repetir outro mantra. Então, assim, não é fórmula. Não dá para eu achar que o que funcionou na minha vida vai funcionar na vida de todo mundo. Porque existem algumas pessoas que falam assim, acorde às 5 horas da manhã, medite, faça exercício, coma não sei o quê, toma um banho gelado, corra não sei quantos quilômetros, coma uma melancia, seja grato, saúde isso, saúde aquilo, e aí depois você começa o seu dia. Pessoa que seja super diurna, de acordo com os cronotipos, beleza, acordar 5 horas da manhã. Agora, você imagina uma pessoa noturna que foi dormir às 3, foi dormir 2 horas da manhã. Ela vai acordar às 5, você imagina o estado de humor que essa pessoa acorda. Mas ela quer aplicar essa fórmula de sucesso, entendeu? Ao longo do dia, ela vai se arrastar.
Quando der 10 horas da manhã, ela está precisando dormir, entendeu? Então, assim, se a gente não aprender, pastor Guto, a avaliar, ponderar, entende? Ver se aquilo se aplica a você, essa questão das fórmulas, isso é muito perigoso. Não, eu fiz, me deu certo, faça, vai dar certo com você também, entende? Não é assim, entende? Não se aplica em todos os casos. E mesmo na minha vida, o que funcionou em determinado momento pode ser que não seja para acontecer em outro. Se a gente voltar, vamos usar a Bíblia, que a gente é crente nesse vício, né? Tudo a gente coloca Bíblia, Jesus, Deus, né? É um vício que a gente tem. Se a gente for ver a vida de Moisés, né? Num determinado momento, enquanto ele estava no deserto, Deus vai e orienta para poder ter água, que ele ferisse a rocha, entendeu? Deus é Deus, Moisés era Moisés, tinha lá o povo, a situação e tinha aquela demanda. Num outro momento, a orientação de Deus já foi outra, entende? Né? Num outro momento, a orientação não é mais fira. No outro momento, é agora fale a rocha. Então, você entende? Mesmo a pessoa, mesmo Deus, povo, a situação que eles estavam vivendo, mas os momentos eram diferentes. Então, algo que eu tenha feito no passado que tenha dado muito certo na minha vida, pode ser que neste momento não se aplique e que não dê mais. Eu preciso ter a sensibilidade de ponderar, eu preciso ter a sensibilidade de avaliar para ver o que cabe ou não, de acordo com os diferentes momentos. Ainda que eu seja a mesma pessoa, que o meu Deus continue sendo o mesmo Deus, que a minha casa continue sendo a mesma casa, os momentos são diferentes. Se na vida de uma mesma pessoa isso muda, você imagina de uma pessoa para outra. Sim, sim. Há uma realidade muito particular ali, né? Sim. Uma luta particular, há um processo particular de cada um. É claro que nós podemos sim ter referências. Eu acho que aquilo que deu certo para mim pode ser um testemunho, né? A minha superação pode ser um testemunho para alguém, mas como um testemunho. Exato. Né? Como um testemunho, como uma inspiração, não como uma fórmula pronta. E a gente está no tempo das fórmulas, né? Das receitas, dos cursos, quando você percebe alguém falando sobre alguma coisa, você pode ter certeza, vai ter um curso aí. Vai ter alguma coisa aí para ensinar essa pessoa nessa área. Mas tudo bem, eu acho que a questão principal é eu entender que nem sempre o que funciona muito bem para você vai funcionar para mim, é isso? Sim, nem sempre o que funciona muito bem para você vai funcionar para mim, o que funciona para mim vai funcionar para você, e não necessariamente o que funcionou muito bem para mim em um determinado momento da minha vida vai funcionar em todos os momentos. Né? Isso não é questão de forma. Por exemplo, trabalhar. Né? Trabalhar é uma forma que todos nós encontramos para poder subsistir. Beleza, né? Vai funcionar. Agora, existem pessoas que vão trabalhar e vão ganhar 30 mil. Outros vão trabalhar e vão ganhar 20. Outros vão trabalhar e vão ganhar 1. Outros vão trabalhar e vão ganhar 2. Outros vão trabalhar e ganhar 3. Entende? Uns vão viver, obviamente, com muito mais folga, claro. Entende? Mas vou dizer, então o trabalho daquele que fez 3 não está funcionando? Está funcionando, entende? Tá? É o melhor que ele está podendo fazer dentro daquele momento. Agora, pode ser que esse que hoje ganha 3, futuramente consiga ganhar 50. Entende? Nós vibramos com isso, né? De uma forma diferente, ele aperfeiçoou. Pode ser que ele continue ganhando 3. Entende? E ele vai adequando a sua vida a isso. Eu não posso achar que essa pessoa fracassou, que ela não venceu, que ela não deu certo. Eu acho muito ruim esse termo, né? Fulano não deu certo na vida. Fica parecendo aquele bolo que eu fiz e que solou, né? Que eu não deixei tempo suficiente no forno e solou. Fulano não deu certo na vida porque ele não conseguiu alcançar um determinado status. Isso eu acho muito perigoso, porque muitas pessoas, pastor, eu vejo que poderiam se sentir mais felizes do que elas se sentem, porque elas não conseguem olhar o quanto elas já conquistaram na sua vida, o quanto elas já fizeram, o quanto elas já se superaram, levando em consideração todas as dificuldades que elas enfrentam, entende? Elas não conseguem enxergar isso, elas estão enxergando aquilo
que principalmente a rede social hoje, né, é uma grande fonte, apresenta e de repente ela não preenche os requisitos. Ela poderia ficar bem mais confortável se ela olhasse. Gente, eu sobrevivi a tanta coisa. Não, por exemplo, esse rapaz, essa moça que ganha R$3.000. Mas se ele tem uma vida satisfeita e, por exemplo, vamos supor que desses 3.000 ele consiga viver com 2, sobra 1.000. Ela não é uma pessoa próspera nesse sentido. Agora, a pessoa que ganha 3, mas que por conta de uma pressão, por conta de um padrão social de que 3 é fracasso, ele tem que ganhar 30, e ele na cabeça dele diz assim, não, eu sou um cara que ganha 30 e vive como se tivesse 30, ele vai viver uma vida endividada para sempre, ad eterno. Para sempre. E tudo por conta de uma ideia distorcida. De uma ideia distorcida. Tudo por conta de uma ideia Não que ele não possa ganhar 30, não é isso? A gente vibra com isso, né? A gente Mas espera que seja um crescimento, que seja uma escada, um dia de cada vez, entendendo as fases do processo que ele está, do momento que ele está. Como o apóstolo Paulo, eu sei o que é ter fartura, mas eu sei o que é ter necessidade. Quer dizer, ele viveu momentos diferentes, mas em cada momento é impressionante como a vida de Paulo é inspiradora, porque ele responde com contentamento cada momento que ele vive, e isso para as emoções, para a vida emocional, para a vida como um todo, isso é muito saudável. Você reconhecer a fase que você está. E claro, querer crescer sim, ter um alvo, ter um objetivo e tudo mais. Mas entender e aceitar e viver a fase que você está. Isso é muito importante. Com contentamento. Com contentamento. Com contentamento. Exato. E dentro dessa questão do contentamento, que eu acho que vale a pena a gente também considerar, para essa questão, né, de todo mundo vai vencer, é capacidade de gerenciamento. Entende? As pessoas têm capacidades de gerenciamento diferentes. Existem pessoas que vão conseguir gerenciar muito bem R$3.000. E pode ser que vivam com mais conforto que algumas que ganham triplo disso. Sim, entende? Sim. São boas, entende? Em administrar, são boas realmente. E outras pessoas podem ganhar 15.000 e viver com a corda no pescoço, porque não tem uma capacidade de gerenciamento. E isso vale para outras áreas da nossa vida também. Por exemplo, carreira. A pessoa quer ser um grande, seja lá o que for, né? Quer ser, sei lá, um grande carpinteiro, um grande marceneiro. Mas ela não tem capacidade para poder gerenciar volume de serviço, demanda de serviço. E às vezes tem muito talento, às vezes é um profissional exemplar, né? Sim, mas ela não tem essa capacidade. Então, eu acho que vale a pena ela refletir acerca do o que eu dou conta de gerenciar para eu poder viver com contentamento, viver da melhor maneira possível, mas eu não entrar numa determinada área que vai me trazer frustração, entende? Eu vou abrir uma empresa para poder fazer 1.000 peças por dia. Você tem capacidade de gerenciamento para isso? Se você tem, ok. Se você crescer organicamente, fica mais fácil, entende? Mas hoje quase ninguém quer crescer organicamente. As pessoas querem instalar o dedo e... rápido, coisa instantânea. Muito instantâneo, entende? Há pouco tempo eu estava vendo na internet, você falando dos cursos, né? Estavam vendendo lá um curso. Como é que é? Como ser um psicólogo de excelência? Não. Tipo assim, o melhor psicólogo do mundo, entende? Aí eu fui ver, né, as características, né, dessa pessoa... só um convite para poder fazer o curso. Eu desanimei de cara, entende? Eu não tinha 10, eu não tinha 3, entende? E aí, se eu não soubesse o que Deus faz através da minha vida, porque, na verdade, eu atribuo, né, tudo aquilo que eu conquisto, os lugares onde eu consigo chegar, aquilo que eu consigo alcançar, aquele que me fortalece. Entende? Eu não tem como eu deixar de atribuir, entende? O que eu confio ao Senhor, porque é mais um vício de crente, né? O que eu confio ao Senhor, o que eu espero dele, não tem como.
Eu tenho a mais absoluta convicção, né, realmente disso. Agora, eu não preenchia 3 daqueles requisitos para ser o melhor psicólogo do mundo, entende? Então, já desanimei, falei, nem dá para fazer esse curso, entende? E eu falei, é isso que define? É isso que faz um psicólogo o melhor psicólogo do mundo? Eu não teria tempo para poder ministrar um curso como esse, entende? Por conta da minha agenda, dos meus compromissos e tudo mais. Aquela pessoa tem tempo, entende? O fato dela ter esse tempo faz dela melhor que eu. Então, se eu não sei quem eu sou, eu vou me perder tentando ser quem eu não fui chamada para ser. Eu vou me perder tentando ser quem eu não sou. Se perde nessa trajetória, né? Sim. Sai totalmente do rumo. Sim, em todos os rumos, entende? Em todos os rumos. E aí eu poderia... piada, né? Não ter feito aquele curso, eu poderia me sentir fracassada, entende? Eu não preencho nem os 10 pré-requisitos para poder fazer o curso, entende? Nem isso eu preencho. Preciso mudar de profissão. Eu não vou mudar de profissão, entende, né? Quem define isso, sabe? Quem define? Fantástico, fantástico. E a gente está falando sobre essa ideia do todo mundo vai vencer. Nós sabemos que nesse processo, ele é um processo que acontece muitas vezes não sem dor, não sem frustrações, não sem o cansaço, não sem a tristeza, sem o desânimo. Como é que você vê, por exemplo, esse padrão, muitas vezes, social, trazendo para o nosso nicho a questão, porque isso afeta a vida na igreja, dos crentes, dos cristãos, fiéis a Jesus, isso afeta demais. É interessante como o padrão cultural, social, ele entra no padrão da igreja, ou da maneira, muitas vezes, da igreja funcionar e existir. É interessante isso. Deveria ser o contrário, né? A igreja, ou seja, o padrão do evangelho que tem que influenciar. Mas você olha aí, por exemplo, hoje um evangelho de autoajuda sendo pregado direto aí. E assim, pastor, você está criticando? Eu tô criticando sim, gente. Tá? Para ficar bem claro, tô criticando o evangelho de autoajuda, sim, tô criticando. Mas não tem nenhuma coisa boa? Não tem. Porque no meu caso, eu entendo que isso destrói a vida das pessoas. Porque apresenta um evangelho que é um evangelho que não existe, não é um padrão bíblico. É um evangelho que é um evangelho de resultado, mas não é um evangelho de processo. É um evangelho de graça, mas não tem juízo, não tem arrependimento, não tem esse processo que todos nós passamos e precisamos passar, né? A minha questão, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Alessandra. Como é que você vê isso? Essa ideia daquilo que nós precisamos enfrentar nesse processo diário de dor, de frustrações, de fracassos, de tristezas. Faz bem assumir um sentimento que aparentemente é ruim, por exemplo? Faz bem, quando eu estou triste, assumir minha tristeza? Ou será que quando eu estou triste eu tenho que fazer como a proposta aí que nós falamos, olhar no espelho e dizer assim, não estou triste, eu não estou triste. O que você acha? A partir da sua experiência mesmo como psicóloga, a partir da clínica e a partir mesmo do que você vê e do que você observa por aí. Eu vou tentar ser tão objetiva quanto você. Vou tentar ser tão objetiva. Não funciona. Não funciona. Eu dizer, eu não tô triste. Que destino você dá para essa tristeza que você deveria estar experimentando? Porque ela tá lá, Exato. Entende? Que destino você dá? Você vai guardar aquela tristeza dentro de uma caixinha? Entende? E quantos outros episódios de tristeza você vai ter até que essa caixa lote?
E quando essa caixa explodir, você vai se lembrar de toda a tristeza que você guardou ao longo dos dias, meses e anos. Eu não sei qual é a capacidade dessa caixa interna que cada pessoa tem de armazenar a tristeza. Então, isso simplesmente não funciona. Isso simplesmente não funciona. Você lembra da teologia da prosperidade? Sim, estou pensando aqui nisso. Lembra da teologia da prosperidade? Lembro. Então, a teologia da prosperidade, ela tinha essa pegada. Sim. Entendeu? Ela tinha essa pegada. Uma vertente diferente, que fala de curas, de saúde, muito focado no corpo, né? Hoje, essa teologia da prosperidade, ela aparece numa vertente das emoções, de se sinta bem, se sinta feliz. Seja feliz o tempo todo. Seja feliz o tempo todo, Entende? né? Pare de sofrer. Né? É tempo possível isso? Será? E o tempo de chorar, porque assim, quando você fala, né, dessas questões, eu não tenho nem respaldo bíblico para poder pregar isso, eu não tenho respaldo bíblico para poder falar isso. Porque o que a Bíblia apresenta? Há tempo de sorrir, mas também há tempo de chorar. E é necessário o tempo de chorar, sim ou não? Sim. É necessário acolher e reconhecer isso, né? É tempo de chorar. É tempo de chorar. É tempo de chorar. Tempo de chorar. Quando eu estou trabalhando com pessoas, né, em processo de luto, eu falo, olha só, a hora de chorar é agora. E é melhor que você chore agora, porque se você não chorar agora, esse choro vai ficar acumulado com juros e correção, e lá na frente a dívida vai ser cobrada. Sim. Então, é melhor chorar agora. Às vezes a pessoa vai e me pergunta, mas eu estou chorando todo dia. Esse é o momento. Você está sofrendo, você está de luto. Entende? É o esperado de alguém que esteja como você está. É o esperado. É o esperado. É o esperado. Entende? É o esperado. Ah, mas eu estou muito triste. Você perdeu. E às vezes, porque existem vários lutos, né? Existe o luto pela perda de uma pessoa, mas existe luto pelo rompimento de um relacionamento. É um luto. E a pessoa fala, mas eu estou tão triste, parece que morreu alguém. Entende? Não foi uma pessoa, mas foi uma história. Essa história morreu. Você está chorando a morte dessa história. Você precisa chorar. Não dá para você ficar feliz o tempo todo. Essa questão de não entrar em contato com tristeza. Uma coisa que eu percebo, sabe, pastor? Eu atendo pessoas de todas as profissões de fé. Sim. E eu sou capaz de atender pessoas de toda e qualquer profissão de fé. Na verdade, assim, em tese, qualquer psicólogo deveria ser capaz de atender qualquer pessoa de qualquer profissão de fé, né? E o que eu percebo? Para quem é crente tem uma dificuldade muito grande em lidar com raiva. Não sabe como lidar com raiva. Não sabe, entende? Às vezes a tristeza, ele até se permite um pouquinho com uma certa culpa. Sim, tem a culpa aí tem na história, culpa, né? Tem a culpa na história. Em relação à raiva, ele entra em negação. E aí, ele tenta transformar a raiva em qualquer outra coisa, entende? E quando você vai dando uma apertada para a pessoa entender que, na verdade, ela está com raiva, dificuldade de nomear, né? Dificuldade de dar nome. De aceitar, de nomear e validar aquela emoção. Estou com raiva mesmo. Estou com raiva. E às vezes é difícil, porque você pensa bem, às vezes a raiva é da mãe, às vezes a raiva é do filho, às vezes a raiva é do pastor, entende? Glória. Tipo assim, é pecado sentir raiva do pastor. Olha, se tiver alguém nos ouvindo e está com raiva de mim, assim, escreva aqui para eu poder liberar perdão. Por favor. Pedir perdão para você, por favor. Por favor, gente. Essa é a hora de abrir o coração, tá? Abre o coração. Abre o coração. Abre o coração. Mas a pessoa fica com medo de ir pro inferno porque tá com raiva do pastor. Com medo de ir pro inferno porque tá com raiva da mãe. Da mãe, da esposa, do esposo, do filho pequeno. A gente fala, tanta gente queria casar, eu casei, não posso estar com raiva desse homem. Como se a raiva, o medo, a tristeza, as emoções que nós chamamos emoções negativas, né? Elas fossem um pecado, né? E eu não sei se você já parou para pensar, claro que sim, que são emoções que o próprio Deus colocou em nós. Sim. Né? A raiva mesmo, né? A raiva, ela gera movimento, ela gera uma luta, ela gera um engajamento. E é necessário ela estar ali. Sim. Né? A tristeza é a base para uma mudança. Sim. Ela é a base para uma reflexão. Então ela Pessoas alegres não refletem. Exato. Pessoas tristes refletem. Pessoas tristes refletem. A Bíblia fala da casa do luto, né? Não fala da casa do luto. Então,
A Bíblia, em nenhum momento, acho que isso é importante a gente deixar claro, em nenhum momento a Bíblia condena qualquer tipo de sentimento, de emoção. Em nenhum momento. Eu não sei de onde que essa turma inventou aí algumas coisas. Eu ia te perguntar. Você não sabe mesmo? Qual foi o processo que aconteceu aí que a gente se perdeu por um evangelho que não se fala disso? Ou quando fala com um tom pejorativo. Sabe? Com um tom assim, olha, é isso, mas não pode ser assim não. Mas, entende? Jesus, vamos para Jesus, nosso referencial. Jesus diz lá no Sermão da Montanha, bem-aventurados os que choram porque serão consolados. É interessante, porque consolo não é tirar a tristeza. Consolo não é deixar de ficar triste. Consolo é a perspectiva da presença de Deus nos meus momentos de tristeza, aquele que acolhe a minha tristeza. Jesus recebe a notícia da morte de João Batista, essa situação é extraordinária. Ele recebe a notícia da morte de João Batista, o amigo dele, né, alguns dizem que ele era o primo, né, e ele vai para o barco no meio do mar, fica sozinho. Ele despede os discípulos, isso é pouco antes ali da multiplicação dos pães, Mateus capítulo 14, e Mateus nos dá essa informação de que ele, por um tempo, a gente não sabe quanto tempo, ele vai ficar sozinho. Assim que ele recebe a notícia da morte do amigo. Ora, para que ele vai ficar sozinho? Se não, quem sabe, para viver aquele luto, para processar aquela informação, para chorar, como ele fez lá no Getsêmani, como ele fez quando chega à casa de Lázaro, que era o seu amigo, que ele chora. No meu entendimento, é que a Bíblia nos fala desses momentos de Jesus, dos profetas, os Salmos, que tem muito disso, os Salmos têm muito disso, o próprio apóstolo Paulo, para nos dar um padrão de conduta. É como se a Bíblia dissesse assim, vocês podem chorar, vocês podem ficar tristes, vocês podem viver o luto, vocês podem sentir raiva, né? Como Jesus chegou lá quebrando tudo, literalmente quebrando tudo, como Paulo, como Pedro tiveram episódios de raiva, episódios de ira. Humanos, né? Como seres humanos que eram. Eu acho que a Bíblia, ela nos permite ter acesso às informações, porque nós só temos acesso porque eu creio que o Espírito Santo providenciou isso, nos permite ter acesso para nos dar um padrão de que é possível viver uma espiritualidade saudável a partir do reconhecimento, da validação de emoções que nós consideramos negativas. E a gente reproduz muitas vezes o contrário. Então, eu tenho lá um menino de 4 e um de 1. Às vezes ele está chorando, às vezes eu me pego passando a mão na cabeça dele, dizendo para ele não chorar, sabe? Mas será que não tem ali uma realidade que o fez chorar? Será que não tem uma realidade que aquela emoção precisa ser acolhida primeiro? Eu preciso ensiná-lo que é importante chorar assim, é importante se frustrar assim. Não, ele se frustra, eu vou lá... Não faço isso não, mas muitas vezes já me peguei fazendo. Quem nunca, né? Mas vou lá e dou um presentinho para ele. Para ele parar de chorar. Ou parar de sentir essa frustração que ele está sentindo naquele momento, sabe? Mas você entende que quando você faz isso, ou eu, ou qualquer pessoa, a gente está mais preocupado ou focando mais na dificuldade que nós temos em lidar com a dor e com o sentimento do outro, do que com a dor e o sentimento do outro necessariamente. Porque, assim, os pequenininhos, eles vão chorar, eles ainda não conseguiram desenvolver a autorregulação. Então, assim, eles não sabem como é que eles lidam com raiva, com tristeza, com medo, entende? Eles estão aprendendo. E a gente vai ensinando exatamente dessa forma, entende? Está chorando? É muito comum, tá chorando, se encontra com um amigo, não chora não.
Mas eu preciso chorar. Sim. Tá com raiva? Não, mas você não pode ficar com raiva, né? Tá com raiva do seu filho, ele é um presente de Deus. Eu não tô negando que ele seja um presente de Deus. Só que no momento não tô aguentando olhar pra cara dele, entendeu? Ele continua sendo um presente de Deus, mas é um presente para Hoje o qual, pela manhã, no Davi momento, eu não quero olhar. Não querer olhar pra cara dele. Olha só! Com aqueles gritos, né, que ele estava lá em casa, assim que a gente acordou hoje, alguma situação teve, e o negócio ficou esquisito ali, né? Às vezes fica. Ele gritava lá, né? Ele ficava extremamente ali impaciente, gritando. Eu confesso pra você que hoje eu tive raiva do meu filho de 1 ano. Eu acolho a sua confissão, Obrigado. tá? E não te julgo. Obrigado. De nada. Disponha. Disponha. Gente, é muito bom fazer podcast com psicóloga, né? É muito legal. É uma consulta de terapia a menos na minha vida. Muito já. Eu acho que algumas pessoas vão estar fazendo uma sessão de terapia a menos na vida, Uau. né? Muito joia. Mas a gente não tem esse aprendizado. A gente não tem esse aprendizado. A gente é ensinado, enquanto igreja, a amar. Então, a gente ama. Ama até quando não quer amar. Entende? E você não consegue entender. Não, mas é para eu amar quando não quero amar? Tá, mas é para você entender o que está acontecendo. Sim. Não é para você fazer de conta, entende? Que você tem dificuldade. Porque algumas pessoas a gente vai amar com muita fluidez, porque é fácil. Outras nós vamos suportar em Cristo Jesus. Aleluia. Outras a gente vai suportar em Cristo Jesus. E aí a gente vai deixando que o Espírito Santo trabalhe na nossa vida pra gente suportar. Entende? Agora tem gente que a gente ama de graça, sabe? A gente ama realmente de graça. Qual a dificuldade em admitir? Entende? E a gente não é ensinado. Então, assim, muitas vezes eu vejo muito mais pessoas, né? Que tenham a fé em Cristo Jesus, tenham dificuldade para admitir raiva, e aí quando ela não admite, ela não endereça essa raiva, entende? Ela não dá destino para essa raiva, essa raiva fica circulando. É muito comum que essa raiva vire uma doença. Sim. Porque chega uma hora que a alma não dá conta, quando a alma não dá conta, ela sobra pro corpo. Isso aí. Sobra pro corpo. Ela vai sair para algum lugar, né? Ela vai sair para algum lugar. E tudo que aquela pessoa precisaria era simplesmente assumir que ela está com raiva, acolher, destinar. E aí a raiva vai ser resolvida. Eu tô falando, é claro que não é tão fácil assim. Às vezes é um processo, não vai acontecer num dia. Mas 2, 3, 4, 5... Mas entender isso é um mecanismo, né? É um início. Sim. E você que está nos ouvindo agora, nos assistindo, entender isso é um mecanismo. Às vezes você não vai conseguir lidar imediatamente dessa forma, né? Mas entender que isso é importante, entender que isso é possível, é o início, é um começo. Sim. E não entrar nesse padrão aí que eu não posso sentir. Gente... Né? O não posso sentir é muito perigoso. Né? Eu não posso sentir. Essa proibição de sentir o que a pessoa está sentindo faz com que ela não queira entender o que ela está sentindo. E se ela não entende, ela não sabe o que ela está sentindo, ela não administra o que ela está sentindo. Aí é a questão do endereçar, né? Ela não vai destinar o que ela está sentindo, entende? E aquilo que ela está sentindo vai ficar perdido dentro dela. Ficou aí uma ideia de um podcast só para falar sobre isso, hein? Interessante, né? Podemos, né? Pode pensar até no tema. Isso é muito legal pra gente falar, né? O que você não pode sentir? A gente podia falar sobre isso, verdade. Né? O que é proibido sentir? Do que te proibiram de sentir? Alguma coisa nesse sentido. Ficou aí a dica, se você entende que isso é importante também, tá bom? Quem sabe você pode sugerir alguns temas aqui pra gente, né? Mas tudo bem, Alessandra. Eu acho que a gente tem que ir passando pra parte final. Eu queria terminar com o apóstolo Paulo. Nós tocamos nele, falamos de alguns momentos. O apóstolo Paulo fala muito sobre esse tema de vencer, de vitória. Ele chega a nos dizer sobre sermos mais que vencedores, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, esse é um tema que o apóstolo Paulo fala bastante, sobre essa ideia do alvo, do vencer, do progredir, do crescer.
Como é que você vê a trajetória de Paulo? E aí a gente vai encerrando. Mas a trajetória de Paulo diante dessa temática que nós estamos trabalhando aqui hoje. Então, vou voltar, né, para a citação que você fez, né, de sermos mais que vencedores em Cristo Jesus. Eu acredito que ser mais que vencedor é você estar um degrau, de repente, acima do ser o vencedor, né? A pessoa venceu, tá, chegou ali. E, de repente, mais que vencedor é aquela pessoa que pode não ter chegado ao pódio. Ela não pegou nem o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro lugar. De repente, ela foi o último colocado, mas ela chegou vibrando, contente, feliz, cumprimentando as pessoas, experimentando aquela vitória, vivendo aquele momento, entende? Super realizado porque, sei lá, tá com 95 anos e conseguiu chegar, entende? Até o final. Super realizado porque fraturou a perna há pouco tempo e conseguiu chegar. Eu acredito que essa pessoa ela é mais que vencedora, entende? Ela é mais que vencedora. Ela sabe experimentar contentamento, ela sabe encontrar felicidade, ela sabe realmente viver aquele momento. E o apóstolo Paulo, mesmo que ele não tenha tido a mesma liberdade social que algumas pessoas da época tenham tido, mesmo que ele não tenha tido oportunidade de desfrutar, não tenha tido uma casa confortável, o carro do ano, entende? Um salário espetacular, um relógio caríssimo, mesmo que ele não tenha feito viagens de férias, né? Vou tirar férias do meu apostolado, vou passar 30 dias de férias, né? Vou tirar um ano sabático do meu apostolado para eu poder desfrutar, entende? Mesmo que nada disso tenha acontecido, ele se alegrava, entende? Em ser prisioneiro de Cristo. A pessoa precisa ser mais que vencedora para encontrar contentamento numa experiência onde a maioria das pessoas não encontra contentamento, entende? A pessoa precisa ser mais que vencedora para conseguir enxergar além das circunstâncias. E não é uma positividade tóxica, isso tá? que eu ia falar. Enxergo a circunstância. Isso, eu ia falar isso. Segura aí. Segurei. Porque aqui está a diferença que nós falamos sobre essa positividade tóxica, que é muito presente nos dias de hoje, e a atitude positiva, o otimismo. Ele não me tira dessa realidade. Essa atitude positiva não me tira da realidade. Não me faz negar as emoções mais difíceis de serem absorvidas. As circunstâncias, as dores. A positividade tóxica, ela abafa isso. Ela me tira dessa realidade de que nem todo dia vai ser um bom dia. Sim. Em alguns momentos, em alguns dias, ou boa parte deles, eu vou viver muitos desafios e as coisas vão sair daquilo que eu planejei. Tudo bem, e tudo bem por isso. Mas essa positividade tóxica, ela é tóxica justamente porque ela nos diz, tá um conceito aí que gira em torno de que eu não posso me sentir uma pessoa que fracassou e não posso assumir aquele fracasso naquele momento. Não posso fazer isso, não posso. Não é que eu posso enxergar alguma coisa positiva naquela situação de derrota. A positividade tóxica, ela diz, eu não posso isso, porque eu sempre vou vencer, eu sempre vou conquistar, eu ganho todas. Não. Em alguns momentos nós vamos perder. Sim. Né? Vamos perder sim. mesmo. Perder mesmo. Sim. Perder de verdade. Perder de verdade. Levar golpe, perder, Isso levar aí. rasteira, errar e errar com alguém, ou alguém vai errar conosco. E a vida, e eu puxei aqui para a gente, para o final, o apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo, ele vive uma história, e aí eu devolvo a palavra para você, que nos dias de hoje talvez não seria uma história exemplar. Você acha que o apóstolo Paulo seria uma referência para os dias de hoje na vida que ele viveu?
Eu imagino que não. Eu acho que, levando em consideração a sociedade que a gente vive, é aquela história que você sempre fala, né? A gente já conhece o final, a gente sabe como acabou, a gente Nós sabe, lemos né? tudo, né? A Nós gente leu temos tudo. acesso ao final da história. A né? gente conhece Paulo o final não da tinha. história. A gente vê o que o ministério desse homem fez. Tanto que o evangelho chegou até nós, né? Sim. O apóstolo dos gentios, aquela coisa toda. Mais de um terço né? do Novo Testamento escrito por ele. Entende? O negócio é muito significativo, mas a gente conhece realmente a história toda. Agora, hoje, alguém que tivesse... Acho que alguém que esteja vivendo uma situação que não seja uma situação de destaque, alguém que não tenha grande visibilidade, de repente, pode não ser visto como alguém de sucesso ou como um vencedor. Sim. Eu acho que, de repente, hoje, se o apóstolo Paulo... né, Imagina o currículo. Imagina, será que o currículo de Paulo é um currículo de um super apóstolo? Né? Os dias de hoje? Será que é o currículo... Por exemplo, Atos 9,16, ele já começa o currículo dele, né? Jesus tem um encontro com ele e ele diz assim, eu lhe mostrarei o quanto importa sofrer pelo meu nome. Então começa o currículo de Paulo. E aí a gente pode percorrer algumas coisas. Um homem que foi perseguido, rejeitado, esquecido, apedrejado, açoitado, escorraçado, chamado de impostor, atacado, preso, acusado, sofreu um naufrágio, foi picado por uma serpente, ficou doente em muitos momentos. Teve momentos aquele momento em que ele pede para que aquele espinho na carne fosse tirado, e aí a resposta de Jesus é: a minha graça te basta. E no final ele termina preso, decapitado em Roma, e talvez o currículo dele hoje, nos padrões de hoje, fosse o currículo de um homem fracassado. Que não deu certo. 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 Que não venceu. Que não venceu. Mas aí, para a gente poder, de repente, fechar, dá para a gente garantir com muita veemência que ele venceu porque ele cumpriu o seu propósito. Entende? Ele passou por tudo isso, passou em contentamento, ele sabia por que razão ele estava passando, ele entendeu o seu propósito, ele entendeu o que ele estava fazendo, entende? Então dá para dizer que não apenas vencedor, mas mais que vencedor. Porque o vencedor, ele desfruta a satisfação da vitória naquele momento e por um curto período de tempo, tanto que depois ele vai entrar em uma outra competição para ele poder experimentar a vitória de novo. Aquele que é mais que vencedor, ele não que ele precise entrar numa outra competição, ele vai tendo essa experiência renovada através da fé. Isso vai se renovando, sabe? Como se tivesse fluindo dentro dele, realmente. Então, a experiência de ser mais que vencedor vai um degrau acima da experiência do ser vencedor. Eu não preciso subir lá. Eu não preciso que citem meu nome. Entende? Eu já cheguei aqui, já cheguei no final da prova. Entendeu? Uhul, estou vibrando com isso, eu estou feliz por isso. Eu não preciso ser autora de um best-seller, eu não preciso que o meu nome seja citado em todos os continentes. Eu sei o que eu estou fazendo, eu consegui levar a palavra para uma pessoa, entende? Eu sei o que eu estou fazendo, eu consegui ajudar alguém, eu sei o que eu estou fazendo. Eu acho que ia ser o máximo eu ganhar 100 mil reais. Mas eu consigo ficar contente não ganhando 100 mil reais. Não consigo nem imaginar como é que seja isso, entendeu? Mas eu consigo estar contente, eu consigo encontrar contentamento em fazer a renda que eu consigo fazer, aí eu vou ser mais que vencedora. Porque o cara que ganha 100 mil, ele diz, eu estou muito feliz porque eu estou ganhando 100 mil reais. Entende? O cara que ganha 3, ele vai dizer, eu estou muito feliz por... Entende? Estou muito feliz porque o que eu ganho é suficiente para eu poder fazer o que eu preciso, entende? Eu dou para minha família o que precisa, a gente come, a gente ri, a gente está junto, a gente se diverte. Se entende a questão? Eu posso não ter um motivo socialmente forte, mas internamente ele existe. Isso é ser mais que vencedor.
entende? Eu não preciso dessa motivação externa, Sim. entende? Eu encontro esse prazer, esse contentamento na consciência do que eu estou vivendo. Eu sei que 100 mil é melhor que 3, entende? Mas no momento eu tenho 3. Entende? No momento eu tenho 3. Eu estou fazendo o melhor que eu posso com esses 3. Entende? E é isso aí. Gostaria de chegar ao 100? Sim, eu gostaria. Mas eu não cheguei. Hoje é o que eu tenho realmente. E aí eu sou mais que vencedora nesses aspectos. Eu estou doente, mas eu não deixo de fazer ainda que eu esteja doente. Entende? Eu não vou trabalhar só quando eu tiver 100% de saúde. Se eu tiver com uma dorzinha de cabeça, eu vou. Entende? Isso é ser mais que vencedora. Entende? Ser mais que vencedora. Vou. Fantástico. Eu acho que essa é uma mensagem para esses dias, é uma mensagem para esse tempo, e que as pessoas elas vivem o evangelho, e nós precisamos tomar cuidado com essa mensagem de autoajuda, sabe? De vou vencer sempre, ou esse padrão de vitória que é estipulado aí afora. Nós precisamos tomar cuidado com isso. E olha para a vida do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo se torna um padrão para a gente. O apóstolo Paulo se torna uma inspiração, né, de alguém que venceu mesmo perdendo. Olha só. Né? Ele é mais que vencedor, né? Isso é ser mais que vencedor. Venceu mesmo, né? Perdendo. Porque ter essa consciência de que eu vou enfrentar dores nesse mundo, de que eu não vou ganhar sempre, de que eu vou enfrentar dificuldades, de que não vai ser fácil, de que eu vou sentir tristeza, de que eu vou fracassar, de que eu vou passar pelas perdas. Ter essa noção como realidade e aceitar esse fato como realidade é extremamente importante para combater esse tipo de pensamento hoje, né? Sim. E ajudar as pessoas a viverem de uma forma mais funcional, né, pastor? Então, deixa uma mensagem para as pessoas aí, final, diante de tudo que nós conversamos. Bom, gente, espero que tenha ajudado, entende, esse papo de hoje, que tenha ajudado a cada um de vocês. A gente deu uma arborizada, né, na questão do assunto, mas eu acho que tudo foi muito válido. E se por acaso você está se sentindo desconfortável com alguma situação, porque está fora do padrão daquilo que de repente seja estabelecido para você se sentir um vencedor, entende? Repensa isso, reconsidera isso, entende? Se você tem acesso a uma Bíblia, vai ver, né, o que a Bíblia fala sobre isso, vai ter contato com o Evangelho, vai ver que de repente essa oferta de facilidade que muitas vezes vem hoje nem é compatível, né? Porque o convite de Jesus olha, cada um toma a sua cruz e aí você me segue. Entende? Não é assim, olha, eu vou te dar todo o dinheiro, não vou te dar casa boa, carro bom. Não é por aí. É por convicção, entende? A gente está fazendo aquilo porque a gente entende, né, o prazer que existe, a alegria que existe em estar fazendo a coisa certa, porque a gente quer fazer a coisa certa, porque a gente busca a justiça, né, andar corretamente. Então, repense um pouquinho, né, esse lugar de fracasso, esse lugar de vencedor, esse lugar de quem não deu certo, e a tua condição. Eu acho que isso pode fazer um bem muito grande para a sua vida. Repense, só repense. Eu acho que isso vai fazer um bem para todos vocês. Legal. E se esse bate-papo fez sentido para você, né, eu quero te encorajar a compartilhar com mais alguém. Envia para mais alguém aí, para que também essa pessoa seja edificada. Quem sabe você conhece alguém que precisa ouvir, precisa participar dessa conversa. Então, faça isso. Não esqueça de curtir, não esqueça de comentar aqui para nós, dar um feedback, sugestões. Quem sabe enviar alguma dúvida. Nós vamos ter o imenso prazer de interagir com você. Semana que vem estamos de volta, nosso Catedral Cash. Um grande abraço, um abraço em todos, que Deus abençoe sua vida.